quando a gente estava falando, principalmente com o Ítalo e com o Rafa, sobre essas influências, né, que eles tiveram, poxa, o Ítalo, quem inspirou ele, né, internacionalmente foi o Jay Cutler, que pra gente é uma coisa muito recente, né? É tipo um brother. É um recente, brother, né? É um brother. Foi outro dia. Que a gente começou, eu, apesar de não parecer, eu treino há 25 anos. É verdade, treino. E ir pra academia, frequentar, né? Mas comecei a pegar prêmio. Mais que a minha idade só de treino. Comecei a pegar mais firme, assim, me dedicar, quando eu comecei a acompanhar lá com você, já faz uns 7, 8 anos. Que aí eu comecei a ver novas diretrizes e seguir dieta de fato, entender como funcionam os processos, tudo, né? E aí o que acontece? E o Rafa veio falar do Felipe Franco, que é um excelente atleta, um cara que inspira muito a gente. Ele veio assim meio... começou o negócio meio brincando e ele ficou muito sério, ele é muito competitivo, né, parece. Cresceu profissionalmente, se tornou profissional, inspirou o Rafa, que é um cara que tem potencial para logo mais estar disputando o Mr. Olympia no Open, por exemplo. Não, e olha que interessante como as coisas elas andam, né? Você vê, o Rafael ele fala, eu conheci o bodybuilding através do Felipe Franco. O primeiro treinador do Rafa foi o Júlio Balestrin. Hoje quem treina o Felipe Franco é o Júlio Balestrin. Ou seja, o cara que começou a treinar o Rafa é hoje quem treina o sujeito que está na frente. É isso que o fisiculturismo também é fascinante. Né? Ele te propõe, ele te proporciona esse tipo de relação que é extremamente valiosa. E tem essa característica, né, de você conhecer várias metodologias, de você conhecer várias formas de enxergar o exercício. Junto com essa questão de você poder perceber que o fisiculturismo ele propicia essas situações, né? De você hoje treinar com uma pessoa que já treinou outra, que foi a sua inspiração e de repente você perceber que isso é uma constante. Infelizmente houve uma mudança das coisas quando entrou a rede social, e a rede social ela trouxe, por mais que ela deixasse o nosso esporte popular, né, e fama, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque do mesmo jeito que a fama pode ser boa, ela pode ser uma coisa infame, pode ser ruim. Muita gente que não gostava de treinar, nunca tinha feito dieta, nunca tinha controlado o que come, começou a olhar para os físicos que eles viam lá, com 10, 15 anos de evolução e desenvolvimento, e falaram, opa, isso aqui me interessa. É isso que eu quero. Só que a pessoa não queria o caminho, ela não queria o físico. E às vezes nem fazia ideia, né, do quanto custou, tá ali, obviamente. Não fazia ideia nenhuma do que é, ou só o quanto custa para manter do ponto de vista de rotina, né? E ela gosta do quê? Ela gosta do empoderamento ligado àquilo. É a maldita maldição do like. Então o cara fala assim, então se eu tenho um físico assim, eu tenho 15 mil likes, então eu quero um físico assim. Ou os sinais de poder, né? Então quando você olha, eu muito tristemente eu fiz uma pesquisa uma vez no Instagram e fui atrás das fotos que eram mais curtidas. Físicos estão entre as primeiras, mas por exemplo, demonstrações de força e não força física, mas de riqueza. Você vê, por exemplo, caras conhecidos, Dan Bilzerian, vocês sabem quem é, o próprio Floyd Mayweather, você olha e assim, o que as pessoas curtem, entre aspas, não é uma coisa que todo mundo valoriza, não é uma coisa que todo mundo curte. Então, quanto custa aquele like para você? Quanto você se vende por um like? Eu quero ter 15 mil likes. Ótimo, você tem que agradar 15 mil pessoas. 15 mil pessoas de culturas diferentes, estratos sociais diferentes, profissões diferentes, opiniões diferentes, gêneros diferentes, caráteres diferentes. E a gente deixou de valorizar aquele sujeito que tinha 200, 300 likes, mas que eram 300 likes sinceros e homogêneos, consistentes. Pessoas que seguiam aquilo. Quando veio a história do pessoal comprar like, comprar seguidor, piorou mais ainda, porque aí você estava colocando uma variável na equação que fazia com que você perdesse completamente o fator de controle e de conhecimento. Isso o Ítalo pode falar muito bem, que trabalha com TI, né? E aí eu vou pedir para ele contar um pouco para a gente disso. Mas você perde a noção até com quem você está se comunicando. E nesse sentido, o que é o hardcore? É o cara que faz careta, que anda com o capuz, que é grosso com as pessoas. Não, o hardcore é o cara que se mantém consistente dentro dele. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo porque é ele. Não porque ele quer agradar alguém, que é o que eu coloco, por exemplo, no meu. Você vê o que eu sou. O que eu sou é o que eu faço consistentemente. Excelência não é um ato, é um hábito. E quando a gente olha para o fisiculturismo, o que a gente olha? A gente olha pessoas que na realidade vivem por hábitos.
E isso me encanta no esporte. Ou você faz daquele jeito e você é quem você é, ou aquele resultado que te deixa animado, que te deixa motivado, ele não vai vir. É isso mesmo. Você perde totalmente o controle, principalmente depois que veio essa compra de likes, compra de seguidores, para mostrar que tem, né? Só que na verdade não tem. Você entendeu por quê? Porque, novamente, compra poder, que compra visibilidade, né? Que de um certo modo antes comprava também a visibilidade para as empresas. Poxa, eu lembro que não sei quem foi, que mandou uma mensagem para a empresa e a primeira coisa que a empresa perguntou foi: cara, a gente só negocia com quem tem mais de 50 mil seguidores. Né? Não olhou o currículo do cara, não olhou quem ele era, talvez não leu nem a mensagem que ele mandou. Assim, eu até entendo, né? Você fica meio retraído com certas coisas. Virou uma forma errada, né? Uma forma errada de análise, você entendeu? Poxa, eu não vou analisar um atleta pela quantidade de seguidores, na minha opinião. Né? Hoje eu sei que conta sim, né? Até porque a visibilidade é interessante para o patrocinador, só que, poxa, eu não vou analisar um atleta se ele é bom ou ruim pela quantidade de seguidores dele. Mas eu vou te dar um exemplo de consistência. Tem alguns trabalhos que eu faço fora do país, nos Estados Unidos especificamente, a gente se deparou com um caso assim: nós não contratamos atletas ou formadores de opinião com mais de 50 mil. Por quê? Porque ele sabe que o sujeito que comunica mais do que 50 mil pessoas, ele comunica para qualquer um. E o que as empresas querem? O cara que comunique no nicho. Então ele olha assim, em questão de mercado, né? E é onde eles são inteligentes, né? A inteligência deles, inteligência no sentido não o conhecimento de cada um, mesmo, né? A cognição, mas a inteligência, como eles dominam a informação. Né? A inteligência deles é tão boa que eles fazem o quê? Eles mapeiam uma determinada região. Eu vendo meu produto tampinha, só que eu vendo meu produto tampinha na região leste. A região oeste eu não vendo. Então eu preciso de gente da região oeste. Mas eu tenho um sujeito na região oeste que tem 10 mil seguidores. E 90% deles são da região oeste. Eu tenho um sujeito da região oeste que tem 100 mil seguidores. Mas esses 100 mil seguidores, só menos de 1% são da região oeste. A maioria são da região leste e de outros estados. Qual que você vai pegar? Os caras sabem fazer essa conta. Eles pegam um cara de 10 mil que ele fala: esse cara tá onde eu quero vender o meu produto. Desses 10 mil, 9 mil são onde eu quero vender o produto. Porque 100 mil espalhado num lugar que às vezes eu não quero nem atingir. Da região. Isso a gente mapeia, né? Exatamente. Hoje dá para mapear tudo, né? Análise de dados, estatísticas. As redes sociais, eu acho que elas ajudaram muito, né? Contribuíram muito para o esporte, para o bodybuilding, porque, de certa maneira, elas conseguiram expor. Outro dia eu até escrevi uma matéria lá para o Generation Aero tratando exatamente desse assunto. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de treinar na Escultura, que é uma academia bem old school. Você levei lá. Sensacional. Sardinha também treinou muitos e muitos anos lá, muitos anos. Eu conheci o Sardinha lá. Eu treinei na Escultura porque eu morava no bairro do lado. Então era a academia mais próxima que tinha, mais barata na época, que era de ferreiro. Mas a academia eu pagava 14 conto pra treinar. Acho que eu pagava 12 ou 14? 12 conto. A primeira mensalidade. Quando subiu pra 19, quase infartei. Quase tive um problema. Pariu, minha mãe vai me tirar. Nem vou falar pra vocês quanto custa uma academia aqui em São Paulo hoje. Nossa, eu em Brasília então. E assim, tinha uma turma muito pesada lá, que treinava sério, que já competia. A própria influência do Chicão, né, que a gente tinha. Que é um cara que já ia no Mr. Olímpia. Na época o Mr. Olímpia era em Nova York, você lembra? Ele foi no primeiro 98. Eu lembro que quando surgiu o Ronnie Coleman, ele falou: nossa senhora, pareceu um cara lá, mano, que agora ninguém segura, né? Que era o Ronnie Coleman. Ele foi lá, ele voltava com um monte de quadro de foto, enquadrava lá, a gente ficava... Então, quer dizer, a gente tinha essa influência. Entretanto, meus amigos, por exemplo, as pessoas que eu conheço, ninguém tinha esse tipo de conhecimento e nem tinha acesso a um atleta. Então, qual que era a chance de 10 anos atrás você ter acesso a um atleta, você conhecer um atleta? Era o mínimo do mínimo. Se você não tivesse, por exemplo, numa academia como essa, que era uma em Ribeirão, né, que tinha essa característica. Só nós. Só lá. As outras era um pouco comum. Então, qual que era a chance de você ter um contato visual, que seja, com um atleta? De ver uma pessoa, realmente um fisiculturista de perto? Ou no Google, você não tinha fotos de físico, mal existia Google.
Eu lembro que eu, para ter acesso a alguma coisa, eu ia até, eu pegava um ônibus, ia lá no centro da cidade, na Praça 15, que tinha uma banca específica que vendia revista usada de fisiculturismo, umas revistinhas velhas que eu comprava, eu gostava desde aquela época para ver, para conhecer, para ter a oportunidade de ver como é que é um fisiculturista. Você tem noção, em 95, 96, eu tava em Marília, fui buscar uma revista. Quem era a capa da revista? Vocês não devem conhecer, mas o Luiz Otávio, Sardinha. Luiz Otávio. Em 86 ele foi a primeira vez campeão mundial e não passou. Luiz Otávio. Não pôde ir pro Mr. Olímpia por causa do doping. Em 87 ele ganhou de novo. E aí foi em 88 que ele participou pela primeira imagina, vez eu no fui Olímpia. pegar uma revista dele, do Luiz Otávio, essa em inglês, de 87 em 95. Sim, Era o atraso. Era. Hoje a gente pega, por exemplo... Você imagina hoje você vê olhar o uma revista de resultado 10 aqui, anos. Pum, Rapidinho. Você está se atualizando com uma revista de 10 de 10 anos. anos, exatamente. Hoje é impensável. Então, quer dizer, a globalização e as redes sociais, eu acho que elas trouxeram muitos benefícios, né? Em função dessa... de mostrar o atleta, né? Hoje, por exemplo, você pode ter acesso a qualquer atleta praticamente do mundo, né? Você dá uma pesquisadinha no Google, vê quem que são os melhores atletas, mas você nunca ouviu falar em fisiculturismo. Em uma semana você fica sabendo quem foram os últimos campeões, você consegue acompanhar a rotina dos caras. Você acompanha a vida. Você entra lá no stories do cara e vê o que o cara faz, o que ele come, o que ele treina, o que ele fala, como ele é, como ele fala. Pra gente isso aí era impensável, né? Isso aí alguns anos atrás. Então, a rede social ela teve esse benefício, né, da difusão do esporte e da oportunidade dos atletas se mostrarem. Eu acho que aí que tá a questão. Os atletas têm que saber se mostrar. Porque aí é conteúdo, é cerne, é caráter, que são as coisas que eu sinceramente valorizo, né? E que é uma das coisas que no Mr. Olímpia, te falo isso por causa das nossas reuniões que nós estamos tendo. Esse ano a gente vai ter o Olímpia no Brasil. É uma coisa impensável, né? Impensável. E o board deles, eles são muito claros quanto a isso. Não é uma questão só do melhor físico que sobe no palco, é uma questão do melhor atleta. Quem é esse cara? De onde ele veio? Quais são os valores dele? O que ele já fez? O que ele não fez? Ele representa o esporte ou ele não representa o esporte? Porque na realidade, vamos ser sinceros, você pega um line-up de 12 homens, já é difícil você separar. Quando você transforma em 6, é mais difícil ainda. O critério de desempate passa a ser uma coisa mínima. E quando você pega dois sujeitos que têm qualidades muito semelhantes, o que eles vão avaliar também? Vão avaliar a consistência. Que é uma das coisas que nenhum dos juízes do Olímpia fala. Mas que ele fala que é o critério subjetivo, né, e não falado, é a consistência. Quanto tempo esse cara tá aqui? Quem que foi o maior runner-up da história do Olímpia? Foi o Jay Cutler, que foi o ídolo do Ítalo. Né? Ele ficou lá, Rony Coleman deu uma bobeira, subiu o loirinho, enquadrou. Demorou anos para ele ficar né, entre os finalistas. E aí ficou batendo na trave muitos anos, né? Que é a consistência. E não é uma questão... Porque aí alguém pode argumentar e falar assim, mas então o esporte é injusto porque ele está falando que cada um tem sua vez. Não, não é cada um tem sua vez. É aquele que não desiste. Exatamente. É você persistir ali, acreditar que é possível e ir buscar isso. Você aguenta fazer uma repetição e você desiste, você nunca vai ser campeão. Você aguenta fazer uma repetição e você faz duas, segura a onda, que o teu palco está guardado. Tá guardado.